pessoal, vamos resolver aqui uma questão que vai tratar um pouco da química orgânica, como as funções orgânicas e também as características da cadeia e do carbono. Vamos ao enunciado, então. Extrair um dente é um procedimento que não requer anestesia geral, sendo utilizados, nesses casos, os anestésicos locais, substâncias que insensibilizam o tato de uma região e, dessa forma, eliminam a sensação de dor. Você já pode ter entrado em contato com eles no dentista ou se o médico lhe receitou pomada para aliviar a dor de queimaduras. Exemplos de anestésicos locais são o eugenol e a benzocaína, cujas fórmulas estruturais aparecem a seguir. E aí a gente tem, gente, as fórmulas estruturais dessas duas substâncias, ok? Continuando aí, sobre as estruturas acima, podemos afirmar corretamente que o eugenol representa um hidrocarboneto insaturado. Voltando aqui no eugenol, nós temos não uma molécula de hidrocarbonetos, pois nós não temos somente carbono e hidrogênio. A gente está vendo aqui a presença do oxigênio na molécula, ok? Então não é hidrocarboneto. Já invalida a nossa opção A. Opção B. A benzocaína possui estrutura saturada e homogênea. Retornando aí na benzocaína, ela não é uma estrutura saturada, pois eu tenho ligações duplas entre carbonos, ok? E ela não é homogênea também, pois eu tenho a presença do oxigênio entre carbonos. Então, já invalida a nossa opção B. Na opção C, as duas estruturas representam hidrocarbonetos insaturados e heterogêneos. Nós já vimos que não são hidrocarbonetos, ok? Pois não tem somente carbono e hidrogênio. Item D de dado, se verifica a presença de um grupo funcional ácido carboxílico no eugenol. Olhando para o eugenol aí, o grupo que nós temos é esse aqui, COH, a hidroxila, que está presente nesse carbono aqui, que também contém a dupla ligação. Isso é característica de um enol, ok? Hidroxila ligada a carbono com dupla. E nós temos também a presença do oxigênio entre carbonos. Isso aqui é a característica de um éter, ok? Então, não é verdade o que diz a opção D, onde fala de ácido carboxílico. E a opção item E fala que a benzocaína possui um grupo funcional amina e uma estrutura insaturada. Então, vamos voltar aqui à benzocaína. Nós temos aqui a presença do nitrogênio, NH2, ligado ao carbono, que é justamente característica de função amina, e como nós já havíamos visto aqui, tem também cadeia insaturada, o que torna a opção do item E verdadeira. Então, pessoal, a opção correta a ser marcada é item E. Vamos tratar aqui de uma estrutura, de uma questão sobre funções orgânicas, características de carbono e de cadeia. Vamos então ao enunciado. O ácido nalidíxico é um medicamento antibacteriano utilizado no tratamento de infecções do trato urinário causadas por bactérias gram-negativas. Esse fármaco, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, atua inibindo a síntese do DNA bacteriano. A respeito da molécula do ácido nalidíxico, é correto afirmar que esta apresenta, item A, os grupos funcionais do ácido carboxílico, amida e cetona. Item B de bola, fórmula molecular C12H11N2O3. Item C, 7 carbonos híbridos sp2. Item D de dado, isômeros planos de função e isômeros geométricos cis-trans. Item E, 6 carbonos primários, sendo 3 tetraédricos e 3 trigonais planos. Bom, voltando aqui à estrutura, a gente tem a presença do ácido carboxílico, com certeza. Temos a presença do nitrogênio, que vai fazer o grupo amina, ok? E temos a presença da cetona, o que invalida já o nosso item A, que falava da amida, tá certo? Na fórmula molecular, se a gente for dar uma olhada aí, C12H vai ser H12, vamos contar aqui então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu tenho 12 carbonos na minha estrutura. Aqui eu vou precisar de 3 hidrogênios, aqui eu vou precisar de 2, aqui 3, aqui já está completo. Nesse daqui eu vou precisar de apenas um hidrogênio, esse também vou precisar de 1, esse está completo, esse também está completo. Aqui eu vou precisar de 1, completo, aqui também vai estar completo. Então, nós temos aí na estrutura 3 com 2, 5, com 1, 6,
com 1, 7, 8, 9 e 3 dá 12 hidrogênios. Temos 2 nitrogênios, temos 3 oxigênios. Então, a opção B estaria errada porque fala que são só 11 hidrogênios. Na opção C fala de 7 carbonos sp2. Para termos carbono sp2, temos que ter carbonos com ligação dupla. Então, eu tenho 1 carbono sp2, 2 carbono sp2, 3, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e não 7, como disse o item C. No item D fala que eu tenho isômeros de função e geométrico cis-trans. Para ser geométrico cis-trans, eu preciso ter uma cadeia aberta, pessoal, que não é característica aqui. Aqui nós temos uma cadeia fechada. Ou é cadeia fechada com ligações simples, ou é cadeia aberta com ligação dupla, ok? E no item E fala de 6 carbonos primários. Vamos ver lá, se tenho 3 trigonais e 3 tetraédricos. Então vamos lá. Esse carbono aqui ele é primário, porque só tem um carbono ligado a ele. Então esse é primário. Como ele só tem ligações simples, ele é tetraédrico. Esse aqui também é primário. Como ele também só tem ligações simples, ele também é tetraédrico, ok? Esse aqui também ele é primário, porque ele só tem um carbono ligado a ele, tá certo? Mas ele não é tetraédrico, ele é trigonal porque ele tem uma ligação dupla, tá bom? Esse outro aqui da ponta, ele também é primário, como só tem simples, é tetraédrico, ok? Esse aqui, ele já não é primário. Aliás, esse daqui, ele é primário também, certo? Como ele tem dupla, ele é trigonal. Então, nós já temos aí 3 tetraédricos, temos esse trigonal e temos também esse carbono aqui, que ele é primário também, porque ele só tem um carbono ligado a ele, também é trigonal, validando já a opção do item E, que é a opção a ser marcada. 6 carbonos primários, onde eu tenho 3 tetraédricos e 3 trigonais. Então, pessoal, a opção correta é item E. Vamos aqui resolver uma questão que vai tratar de conceitos como polaridade, quantidade de substâncias, como concentrações, e também a questão do pH. Vamos ao enunciado. Entre as marcas de água, algumas se destacam em razão de fatores como a qualidade, que nesse caso se liga à composição, o nível de gás carbônico, CO2, que determina quanto ela é gaseificada, o pH influencia o sabor e o índice de minerais pode determinar águas mais neutras e leves. Certa água mineral gasosa é coletada na fonte e passa por um processo no qual água e gás são separados e recombinados, reinjetando no líquido durante o engarrafamento. Esse tratamento permite ajustar a concentração de CO2 numa amostra dessa água, em 7 gramas por litro. Com base nessas informações, é correto afirmar que, item A condutividade elétrica dessa água é nula devido ao caráter apolar do dióxido de carbono que ela contém? Não, pois nós sabemos que o dióxido de carbono ele já é resultado, a gaseificação dela da adição de ácido carbônico, que vai se dissociar rapidamente por ser um ácido instável em água e gás carbônico, ok? Item B, uma garrafa de 650 ml dessa água contém 3 litros de CO2. Item C, essa água tem pH na faixa ácida devido ao aumento da concentração de íons H+, formados na dissolução de CO2. E já encontramos aqui uma opção adequada a ser marcada, devido ao mesmo equilíbrio que eu expliquei aqui anteriormente para vocês. Item D, o grau de pureza do CO2 dessa água é baixo, pois o gás contém resíduos do solo que a água percorre antes de ser coletada? Não. E o item E, devido ao tratamento aplicado no engarrafamento dessa água, seu ponto de ebulição é o mesmo em qualquer local que seja colocado a ferver. A gente sabe que depende o ponto de ebulição também da pressão. Portanto, gente, a opção mais adequada é o item C de casa. Vamos tratar aqui de uma questão que vai precisar de conceitos como, por exemplo, a questão da fervura de substâncias e questão dos lactobacilos também. Vamos então ao enunciado. É possível obter-se maior quantidade de iogurte misturando leite a iogurte natural. Observe as duas receitas a seguir. Receita 1.
misturar o leite ao iogurte natural, ferver e depois misturar com geleia de morango, mantendo a temperatura ambiente até o dia seguinte. Receita 2. Ferver o leite e depois misturar ao iogurte natural, mantendo a temperatura ambiente até o dia seguinte, e só então misturar com geleia de morango. Em uma das receitas obtém-se um saboroso iogurte, mas na outra o leite fica com odor, sabor e aspecto desagradáveis. A receita que fica com sabor desagradável é a item A. 1. Porque a fervura do iogurte elimina os lactobacilos do iogurte responsáveis pela fermentação lática. Bom, gente, esse item aqui já está um item extremamente adequado a ser marcado. Porque a gente sabe, pessoal, que na hora que a gente vai ferver o leite ou os líquidos em geral, a gente vai ter as bactérias, muitas bactérias sendo mortas. E os lactobacilos são uma delas, que são termossensíveis. Então, na hora que a gente vai ferver o leite, elas vão realmente morrer. E aí, nesse caso, a gente vai ter, não vai acontecer a fermentação lática. O item B fala que é A2, porque a geleia de morango facilita a instalação de bactérias decompositoras, e isso não é verdade. Já invalida o item B. O item C fala que é A1, porque manter a temperatura ambiente de um dia para o outro promove decomposição. Isso também não é verdade. No item D, 2, porque se deve ferver o leite junto ao iogurte para eliminar todos os micro-organismos, e isso não tem qualquer relação. O item E, 1, porque o iogurte deve ser fervido antes do leite para que se elimine os micro-organismos, isso também não tem relação. Logo, pessoal, a opção correta a ser marcada é o item A. A questão trata de melhoramento genético de planta. Bem, o texto da questão afirma o seguinte: novas variedades de plantas comestíveis podem ser desenvolvidas pelo homem por meio de várias técnicas, estando entre as principais a seleção artificial ou melhoramento genético e a técnica do DNA recombinante. A seleção artificial utiliza cruzamentos controlados, em que se usam indivíduos com as características desejadas da nova variedade, selecionando entre os descendentes aqueles com tais características e eliminando do grupo de cruzamento os descendentes de características indesejáveis, repetindo-se o procedimento até padronizar a característica no grupo. A técnica do DNA recombinante utiliza enzimas de restrição que cortam trechos de DNA de um organismo e os transferem para outro organismo. Bem, diferentemente da seleção natural, da seleção sexual, a seleção artificial é aquela promovida pelo homem. Uma técnica básica e milenar é aquela que o homem utiliza macroscopicamente através da infrutescência do milho, ou seja, aquela espiga do milho. Aquele fruto que é um cariópse, ele pode, por exemplo, macroscopicamente, ir selecionando indivíduos com uma estrutura melhor, uma coloração melhor, e eliminando, observando também um porte, indivíduos que possam apresentar, por exemplo, ataque bacteriano ou fúngico. Ou seja, ele vai eliminando aqueles frutos, no caso o cariópse, com características indesejáveis. Mas a engenharia genética ou a tecnologia do DNA recombinante corresponde a um conjunto de técnicas através do qual o homem pode manipular o DNA. Perceba que, até mesmo de planta comestível que tem interesse para o homem, através do projeto Genoma, identifica a sequência de nucleotídeos que corresponde ao material genético daquela dada espécie comestível que é de interesse para o homem. E ele pode selecionar genes com a utilização de enzimas de restrição. Então, o melhoramento vegetal pode ser feito ou por métodos artificiais ou genéticos com técnicas de DNA recombinante. A questão indica uma vantagem da seleção artificial sobre a técnica do DNA recombinante é que A pode produzir plantas que não são obrigatoriamente estéreis, tanto na seleção artificial quanto a utilização da técnica do DNA recombinante. Em ambos os processos podem ser produzidas plantas que não são obrigatoriamente estéreis.
Vamos descartar o item A. A letra B diz que pode adicionar maior variedade de características às plantas. Ora, na seleção artificial, os cruzamentos ou a própria germinação daquela semente vai fazer com que as mesmas características daquelas espécies estejam presentes nos descendentes. Então, eu devo descartar, portanto, a letra B. A letra C indica, não traz risco algum de levar a desequilíbrio ecológico. Qualquer variedade nova pode levar a um desequilíbrio ecológico. Entretanto, pelo que foi exposto, eu devo assinalar a letra D, ou seja, ela é mais aceita por consumidores ecologistas, uma vez que aquelas mesmas características estão sendo mantidas de geração a geração. Eu vou excluir, neste caso, a polêmica, por exemplo, que um transgênico pode promover. E a letra E indica que permite a produção de substâncias não encontradas na espécie original. E como foi dito anteriormente, este item está equivocado porque eu não estou trabalhando com mutação nem com recombinação gênica. Na seleção artificial, eu vou excluir esses dois processos de variabilidade, porque as mesmas características serão mantidas de geração a geração. E, portanto, o item correto é a letra D. Vamos agora resolver uma questão que vai tratar de fotossíntese, temperatura, dissolução de gás carbônico e também sobre as proteínas. Vamos então ao enunciado. Quando se mede a taxa de fotossíntese de uma planta, percebe-se que essa taxa pode aumentar ou diminuir em função de certos parâmetros. Esses parâmetros são conhecidos como fatores limitantes à fotossíntese. A fotossíntese tem alguns fatores limitantes, alguns intrínsecos, como disponibilidade de clorofila, enzimas e cofatores, e outros extrínsecos, como a concentração de gás carbônico, temperatura, comprimento de onda e intensidade luminosa. O gráfico ao lado representa o resultado de um experimento em que foi medida a velocidade da fotossíntese em função da temperatura na folha de um vegetal mantida sob iluminação constante. E a gente pode saber aqui, através do gráfico, pessoal, que à medida que vai aumentando a temperatura, a velocidade vai aumentando um pouco, até chegar a um determinado pico de velocidade aqui em função da temperatura. Continuando, nós temos o seguinte. Com base na análise do gráfico, podemos concluir que, item A, em temperaturas muito baixas, a velocidade da fotossíntese é pequena, em consequência da baixa produção de gás carbônico necessária ao processo. Item B, num experimento em que a temperatura fosse mantida constante e a luminosidade fosse aumentando, o resultado permitiria a construção de um gráfico que seria igual ao apresentado. Item C, a temperatura atua como fator limitante da fotossíntese, porque o calor desnatura as proteínas responsáveis pelo processo, o que já é uma opção muito válida, visto que a gente sabe que, segundo o gráfico, em determinada temperatura existe um pico de velocidade, e que realmente, se eu aumentar excessivamente, ou seja, se eu tiver muito calor, o que vai acontecer é a desativação das proteínas, porque elas têm essa sensibilidade ao excesso de calor. Item D, o aumento da temperatura ocasiona um aumento na velocidade da fotossíntese, porque a entrada de oxigênio na folha torna-se mais rápida com o aumento da temperatura. Isso não tem relação. E o item E, o aumento da temperatura faz com que a fotossíntese se acelere por conta do aumento da fosforilação cíclica dependente de oxigênio. Então, pessoal, a opção correta a ser marcada é o item C.